Queria te ouvir sobre o PL, primeiro sobre a tua saúde, né? A tua disposição em sair da tua terra e partir para Brasília diante da necessidade. Primeiro, essa questão da tua saúde e segundo, a tua análise sobre o que a gente está vendo vindo da Câmara, agora com relatoria do Esperidião Amin. Precisava te ouvir sobre isso também, Maga. Isso me inquieta muito, o Pitoli. E eu vim para cá por essa inquietação, assim, eu não sabia, eu não entendia, eu estava inquieto. Eu estava sentindo, estou sentindo, eu vim para cá com muitas dores. Eu estou aqui agora, cheio de eletrodo e tomando doses muito fortes de Tramal, para que eu tenha condição de ficar, ter um dia tranquilo, mas debaixo de Tramal, de remédio forte. Eu tenho sentido muitas dores, eu sou lesionado de medula e a consequência da minha medula foi ter que operar a perna, o joelho ano passado, como você sabe, fazer uma prótese. E hoje, esse ano, agora fazem 49 dias exatamente que eu fiz a prótese no joelho esquerdo, né? E o joelho direito, onde tem todo o passivo da minha lesão de medula, ele não tem força suficiente para poder me ajudar com essa cirurgia do lado esquerdo. Então eu tenho sofrido muitas dores. Mas a angústia do meu coração, sabe? A minha preocupação com Jair Bolsonaro, a minha preocupação com tudo que eu vivi, que eu estou vendo acontecer, com Bolsonaro sequestrado de forma criminosa, assim, sequestrado sem ter cometido crime. Normalmente um sequestrado, ele é sequestrado porque alguém quer arrancar alguma coisa dele ou da sua família, por interesses, né? Ou sequestra para se autoproteger, ou por sandice mesmo, por sadismo, né? E está muito mais para o sadismo, para a sandice, né? Esse sistema desgraçado que sequestrou Jair Bolsonaro, que o persegue ao longo dos anos. Então, nós precisamos de anistia, nós precisamos anistiar o nosso povo e anistiar Jair Bolsonaro. Mas não, o que eles conseguiram encarcerar Jair Bolsonaro, não conseguiram tirá-lo do jogo político com a facada do Adélio, tornou Adélio o homem mais importante do Brasil, o mais guardado. Adélio, assim, não se pode tocar nem no nome dele que alguém quer te processar. O Adélio, ninguém pode abrir os telefones de Adélio, dos seus advogados, saber como procedeu aquele resgate do Adélio, a ida dos advogados de jatinho para poder proteger Adélio. E nós sabemos que aquilo é coisa do sistema. Esses advogados são pagos pelo sistema. E nós sabemos o que o Adélio foi pago. Tem uma entrevista de Zé Disseu que ele fala dos erros que o PT cometeu em 2018. Ele fala, olha, um dos erros foi a facada. Então, assim, Jair Bolsonaro, 7 cirurgias, com comorbidades, jogado numa cela 4x4. Só pode receber visita 2 vezes por semana. 30 minutos para Michele, para a esposa, e tem que pedir para o Carrasco, tem que pedir para o Cruel, para o Algoz, né? Para o Cínico, para poder ele conceder para o Flávio 30 minutos, para o Renan, para o Flávio. Ora, isso é muito difícil. Isso é muito duro, se a gente não segue denunciando isso. E aí, o Hugo Mota guinda o Paulinho da Força. Por que o Paulinho da Força? É claro que isso não veio do Hugo Mota, isso veio do próprio Alexandre de Moraes. Quem é Paulinho da Força? É um sujeito condenado a 10 anos de prisão. O único, teve 2 votos contra a prisão dele, foi exatamente de Alexandre de Moraes. Ora, Alexandre de Moraes sabe como fazer. Paulinho está nas mãos dele. E esse texto da dosimetria é um texto da lavra de Alexandre de Moraes. Isso não tem nada a ver com o Paulinho da Força. Ele só é um boneco. Ele e o Hugo Mota, manejados pelo ditador da toga, sabe? Por esse Idi Amin Dada do Brasil, manejou. Agora, eles votam e não queriam votar, votaram. O Hugo Mota tem 2 anos que mentiu para Jair Bolsonaro.
Esse é o ponto. Jair Bolsonaro mandou o PL apoiá-lo. Mandou o PL votou em Hugo Mota. Hugo Mota disse a Bolsonaro: eu vou colocar anistia. Bolsonaro disse: eu não quero nada, eu só quero anistia do meu povo, que não cometeu crime. E eu disse: esse cara não é confiável. Ele não é confiável. O presidente Bolsonaro pediu para votar em Davi Alcolumbre, porque disse que ia colocar anistia. Falou para Bolsonaro, deu a palavra a Bolsonaro, mas a cretinice, eles não são eles. Eles não se mandam, eles não têm vida, eles são comandados por Alexandre de Moraes, que os tem na mão. No dia seguinte, num ato mais cretino, depois de jantar com Alexandre de Moraes, eles dão uma entrevista da coletiva, dizendo que a anistia não era um assunto de interesse da nação. Ora, canalhas, o que é interesse da nação? É a vida, valores, princípios. Ora, interesse da nação é justiça. Essas pessoas do dia 8 são pessoas injustiçadas, que estão pagando por amor à pátria, por gostar a margem de Jair Bolsonaro. Estão pagando porque eles não querem comunistas. Eles não querem viver debaixo de um regime comunista, de um regime ditatorial, totalitário. Eles não querem viver sem um emprego. Eles não querem viver de esmola. Essa gente foi chorar pela fé, pelos seus princípios, pela escola, pelos seus filhos, contra a pedofilia, contra a violência, facções criminosas que hoje fazem parte do governo. E essas pessoas foram presas. E a gente tem lá um requerimento do Messias, o AGU requereu a evacuação do povo na rua, na frente dos quartéis, e requereu a prisão dos nossos irmãos. Esse indivíduo que agora quer ser ministro, indicado pelo Lula. E aí Jair Bolsonaro agora paga o que não deve. Jair Bolsonaro está sendo matado, está sendo morto, aos poucos, esvaindo na sua saúde. Eu fui o penúltimo a visitá-lo, Pitolo. E eu fico... Não, você pode me parar se você quiser perguntar alguma coisa. Não, estou te ouvindo. Tá, sim. Eu fui a penúltima pessoa a visitar Bolsonaro, depois do Nicolas. Eu passei 4 horas e meia, mais ou menos, com ele. Orando com ele. E disse a ele o que eu sempre disse, mas eu disse pela última vez, porque não ouvi mais. Deus te deu uma riqueza na sua trajetória, na sua vida, que não foi fazenda, não foi jatinho comprado com dinheiro público, não foi cobertura, não foi Ferrari. Você nunca roubou ninguém. Você tem uma riqueza que Deus te deu. A sua riqueza é a escolha que Deus fez. Deus te escolheu e Deus te deu um nome. Eles querem a tua riqueza. Eles vêm aqui te visitar, mas o interesse é outro. Eles querem que você faça o testamento. Eles que estão assanhados, lançando candidaturas, mas eles querem que você faça o testamento, que você passe a riqueza para eles, porque eles não estão te importando com você. O sistema põe o nome e eles usam a sua riqueza. A sua riqueza é o povo. Não entregue o patrimônio, a riqueza que Deus lhe deu. Magno, e o Borgo está aqui, tem uma questão para você. Bogão,
A gente está vendo essa emoção do senador Magno Malta, que é a nossa também, porque a gente tem um homem preso. Aliás, Magno, o presidente Bolsonaro, todas as vezes que passou por aqui para conversar conosco, lembrava daquele homem que estava naquela cela olhando para um teto de concreto. E é hoje ele que está nessa situação. A gente preocupado, tem um pedido para que ele vá para o hospital, né, para passar por novos procedimentos. Tem também um pedido de uma prisão domiciliar humanitária. Mas a gente sabe que o que o sistema quer é o contrário disso, Magno. O que o sistema quer, tentou em 2018 e não conseguiu na ação mal sucedida para o sistema por parte do Adélio Bispo. Pode dar um lenço? Hã? Pitólio, eu sou o amigo da vida e da morte. Eu vi Bolsonaro nos braços da morte, em Juiz de Fora, e eu sou o parlamentar que estava lá. Fui eu que estava com ele assim que ele sai da cirurgia, juntamente com Eduardo, com Flávio e com Carlos. Michele ainda não havia chegado do Rio de Janeiro. E eu entrei ali, esses vídeos estão aí no YouTube, a história, e disse: eu estou entrando aqui para mandar embora o espírito da morte. E orei a Deus com a mão em cima dele, dizendo: Deus, o Senhor escolheu ele. O país não pode ficar órfão dele. O Senhor vai levantá-lo. Eu creio em Deus, Vitória. Eu tenho minha fé, minha confiança em Deus. E Deus o levantou. Deus o levantou. O meu pedido a Deus é que mantenha ele forte. Bolsonaro pode, na madrugada, engasgar e morrer. Eu não sei se eu vou ver Bolsonaro mais. Eu não tenho autorização para ir visitá-lo. Mas eu quero concluir dizendo que já há alguns meses, eu venho orando com o Flávio. Estou contando aqui para a sua audiência. Coisas que as pessoas não sabem. Eu venho orando com o Flávio Bolsonaro. Ultimamente, nós fomos a Roma, você estava lá junto. E nós ficamos lá, eu e Flávio, no hotel. E eu venho tratando com ele sobre primogenitura na Bíblia. E ele é o primogênito de Bolsonaro. Tratei com Bolsonaro sobre primogenitura. A riqueza que Deus lhe deu é da sua família. Você não pode entregar isso para ninguém. Porque na hora que você entregar isso, é capaz até do ditador impedir as pessoas, a Michele, impedir o Flávio de ter até essa visita de 30 minutos. Eles não querem saber de você. Eles só querem a sua herança. Eles não vão pedir para te visitar. Eles vão todos desaparecer. Vão todos desaparecer. E tem tratando com o Flávio da primogenitura. E o Bolsonaro deu o cajado na mão do seu primogênito. E disse: segue. Essa coisa para mim é muito forte. Para mim é muito forte. Segue. Segue é o quê? Segue com os mesmos princípios, os mesmos valores. Não negocia isso. Vai em frente, não volte, não tem retorno. E dizer assim: olha, ele parafraseou o apóstolo Paulo. Nada eu tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele sabe que o texto é de Moraes, ele sabe que a dosimetria, Paulinho da Força, é boneco de Alexandre de Moraes. Ele sabe tudo. E ainda ele diz: olha, não se importe com minha vida. Eu já vivi. Não se importe mais. Se importe com as pessoas. Porque se do dia 8 for para casa, já valeu a pena a minha vida, meu filho. Já valeu a pena o tempo que eu vivi. Cara, isso não é para qualquer um. Esse sacrifício de Jair Bolsonaro, a grandeza desse cara, e falou: votem. Mesmo sabendo que o texto é do algoz. Votem. Porque se voltar para casa do Natal, eu já terei compreendido que minha vida valeu a pena. Então, para mim, como cidadão, eu quero a anistia de todos, eu quero Bolsonaro anistiado, eu quero Bolsonaro disputando as eleições. Mas esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas graças a Deus que ele não entregou a riqueza, o legado dele, ele colocou na mão exatamente
na mão do seu primogênito. Então, caras, eu fico sem palavras. Eu estou fazendo fisioterapia toda, já tomei 2 doses de tramal agora pela manhã. Assim, dizendo a Deus, Senhor, tem hora que eu não compreendo. Não é para compreender mesmo as coisas de Deus, né? Deus está no controle de tudo isso. Desculpa, eu não sei nem se eu consegui responder nenhuma pergunta. Sim, né? respondeu, sim. Mas o Flávio vai em frente. Ontem, eu falava com ele ao telefone, ele falou comigo assim, você sabe de uma coisa? Eu falei, não, estou devendo ao Pitoli. Eu vou ligar para o Pitoli. É verdade. Eu estou devendo para o Pitoli, eu estou devendo entrar na Ouro Verde, porque isso foi tudo tão rápido, sabe? Tudo tão rápido. Se meu telefone passou a ficar congestionado. Eu falei, você já deveria ter feito isso. Ter ido à Ouro Verde, sabe? Dar essa notícia de que seu pai lhe passou o cajado. Seu pai lhe passou o cajado. Então, Pitoli, estou me referindo a isso, a essa fala do Flávio, para mostrar o carinho e a gratidão que Bolsonaro, que os filhos e que o Brasil, eu, por exemplo, tenho muito a você. A você. A sua grandeza, você não se acovardou em nenhum momento. Em tempos difíceis. Ainda estamos em tempos difíceis. Sabe? Você não se acovardou quando essa gente poderia até tirado você do ar. Acabado com a sua dinheiro, acabado com tudo. Ou você mesmo se acovardar, com medo deles de fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Você cresce o tempo inteiro, e põe aí o que você pensa, o seu sentimento, aquela leitura que você sabe fazer, como um homem de comunicação, e normalmente leitura correta, de que o Centrão está aí. Eles têm o amor ao legado de Bolsonaro. O amor deles é o que está acumulado no paiol de Bolsonaro. Eles querem isso. Eles não têm nenhum amor. Eles não têm nenhum sentimento. Bolsonaro foi um espinho nos pés do Centrão, nos pés do sistema. E até hoje eles têm dificuldade. Porque quanto mais eles agridem, Bolsonaro calado, sofrendo, sendo humilhado publicamente. Cada uma emissora de televisão colocou como se fosse um estúdio em frente à Polícia Federal. Porque ali dentro é como se tivesse preso um marginal, sabe? Um grande assaltante, sabe? Não é... Eles não vão filmar o Vocaro nunca, nem a mulher de Alexandre de Moraes. O dinheiro que ela recebe de honorários são 3 vezes mais do que a mala de Gedel, porra. 3 vezes mais. Que vergonha, que vergonha. Mas eles não têm vergonha. É no avião do amigo. É nesse que Toffoli vai. O Toffoli vai assistir a final. No avião de um réu. Na própria corte. Cara, isso é descarado. Esses caras todos têm que ser impeachmentados. Mas impeachmentado por quem? Se você tem um Senado acovardado, ajoelhado, frouxo, e não no final disso. É porque o presidente do Senado, sabe? A vida dele não pertence a ele. A vida dele está na mão de Alexandre de Moraes, está na mão de Gilmar Mendes. Cara, assim, desculpa, eu não sei se é esse assunto, não sei se é isso. Magno, a gente te ouve. Te ouvi uma bênção, Magno.